Vamos lá, meus irmãos? Vamos lá, continuando aqui, nosso terceiro dia de aula de Teologia Pastoral, é o último bloco. Nós estamos gravando nossa aula e agora a gente vai trabalhar em cima do material de Spurgeon, que é esse daqui, chamado para o ministério, e também tinha deixado como uma indicação para que os irmãos também depois lessem e comprassem esse material aqui, que é do Ronaldo Lidório. Deixa eu passar para vocês. Fica como uma sugestão. É esse livro aqui. Ronaldo Lidório, Vocacionados, da editora Ultimato, tá bom? Então, vamos lá. Voltando aqui para o material de Spurgeon. E aí, meus irmãos, vamos debater agora um pouco sobre essa questão dos critérios para um chamado para o ministério. O que vocês acharam do livro de Spurgeon? O que vocês querem comentar sobre eles? Eu vou estar falando agora, nesse último bloco, sobre essa questão, porque hoje, como o nosso tema é sobre vocação, e a gente vem trabalhando sobre essa questão, a gente já vem falando isso sobre a importância do pastorado, né? E compreender que fomos chamados é muito importante, né? Então, o que vocês acharam do livro de Spurgeon? Vamos debater um pouco aqui. Vocativo. Eu confesso que no comecinho ali, nas primeiras páginas, eu até li de novo porque eu acredito que eu tinha interpretado errado. Quando ele fala sobre esse chamado ao ministério, ele vai falar sobre, inclusive ele cita, na verdade, né, a carta de Paulo a Timóteo, em que Paulo menciona que o soldado em serviço, ele não se envolve com as coisas dessa terra, com o objetivo de agradar aquele que o alistou. E aí eu falei, bom, o texto obviamente é esse, mas a provocação dele é, a gente vai abandonar as nossas atividades seculares, até profissionais, em prol disso. E aí isso me incomodou um pouco. Mas ao mesmo tempo, lendo de novo, eu falei, mano, faz todo sentido, né? Até porque as demais coisas, de fato, nos atrapalham. Agora é óbvio, né? A gente vive num contexto hoje, talvez um pouco diferente daquilo que Spurgeon viveu. Eu acredito que o meu campo missionário hoje, ele é o meu trabalho. É onde eu tenho, de fato, grandes oportunidades para o evangelismo, para o anúncio da palavra. Agora é óbvio, né? Há preocupações no meu campo profissional que muitas das vezes me fazem perder o foco, inclusive. Eu estou tão preocupado com o atingimento do resultado que é uma oportunidade que eu estou deixando de lado no quesito evangelístico da palavra. Então, eu acho que tem que ter um contraponto aqui, nessa fala dele, mas super coerente, né, obviamente. E assim, como eu falei, é uma provocação de fato, né, porque a gente foi chamado justamente para servir ao Senhor. Então, dentro dessa escala, nosso relacionamento com Cristo vem em primeiro lugar. Isso é indiscutível e não é negociável. Por isso que eu me senti provocado mesmo, né? E pastor, assim, vamos gastar um minuto aqui nessa sua observação, porque nós devemos lembrar que mesmo que o nosso contexto seja um contexto onde precisemos trabalhar para trazer a comida para casa, e é uma verdade, ainda mais nós casados, né? Assumimos uma família. O nosso contexto é de um contexto em que a maioria dos pastores são pastores, eu diria, não são integrais, né? Bivocacionados, não é mais ou menos isso? Seria isso, inclusive a gente vai dedicar no final do nosso curso, essa matéria, eu quero fazer essa abordagem, né, sobre essa questão do pastor bivocacionado. Mas quando a gente avalia friamente, pastor, essa questão da vocação pastoral, né, ela é provocativa mesmo. E essa provocação que o pastor comentou, ela é muito boa, porque ela nos chama um pouco a essa realidade para a gente sair da zona de conforto.
E a gente está acostumado com pastores voluntários. Então, nós achamos que a única coisa que existe são pastores voluntários ou missionários voluntários, e que o pastor que ele é integral é porque ele tem uma igreja grande, ou ele é um figurão. Mas quando a gente começa a avaliar na história, na página da Bíblia e no Velho Testamento, aqueles que foram chamados, essa foi uma área que sacudiu as estribeiras deles também. E eles precisaram se reorganizar. E eu digo isso para o pastor porque é normal que a gente, até mesmo, seja orientado hoje em dia a sermos pastores voluntários e não integrais. Eu me lembro que eu era seminarista e eu tinha alguns professores no seminário e até líderes na igreja que falavam assim: ai, cuidado com esse negócio de querer ser integral, porque, olha, sofre, hein? E eu lembro que isso, ao mesmo tempo, foi bom, porque eram líderes meus, que os pais eram pastores e conheciam muito bem o que era a vida pastoral. Mas, ao mesmo tempo, foi um pouco desagradável, porque a gente acaba se acostumando que, não, eu não vou depender da igreja. Eu não vou depender, né, de um colegiado de irmãos para providenciar ali o meu sustento, porque ficar dependendo dos outros é difícil. E, de fato, um pastor integral, ele não depende da igreja, ele depende de Deus. Mas Deus vai usar a igreja, Deus vai usar os irmãos. Então, ao mesmo tempo que a gente foi treinado nesse novo formato, por sermos brasileiros, a gente precisa lembrar que, historicamente, muitos irmãos nossos abandonaram tudo, como Mateus fez, para seguir a Jesus. E trabalhar sobre vocação é sacudir a roseira nisso. É dizer, será até onde eu estou disposto a abandonar tudo por meu Cristo? E detalhe, pastor, podem ver que hoje, se a proposta for boa do reino, por exemplo, deixa o teu emprego, e isso eu estou falando para você porque você tocou nesse assunto, mas isso vale para todos nós aqui e para aqueles que estiverem assistindo essa aula depois. Se você deixar o seu emprego para assumir o ministério pastoral, ou quem sabe um trabalho de evangelismo ou de missões, para ter muito êxito, cuidar de muitas pessoas, nós vamos pensar se tomamos essa decisão. Porque você fala assim, eu estou trocando certo por duvidoso, mas já que esse duvidoso tem gente, então tudo bem. Mas eu pergunto, foi isso que Jesus disse aos seus 70, aos 12? Ele disse o quê? Eu estou enviando vocês como ovelhas diante dos lobos. Lobos. Isso é muito forte. Tudo bem que ali foi para os seus 72 discípulos que ele mandou evangelizar. Mas dentre aqueles 72, 12 foram chamados para estar com ele, para viver ao lado dele. O vocacionado, ele tem que estar disposto a abandonar tudo para seguir o mestre, para seguir essa orientação do mestre, para cumprir com o papel. Quando o campo é promissor, quando a colheita parece ser boa, a igreja parece ser grande, ou quem sabe, para seguir uma voz, e aí onde entra o pai da fé, Abraão, por um lugar que você nem sabe onde é ou como vai ser. Agora fica claro como Abraão, ele determina ser esse pai da fé tão extraordinário para nós, que ele sai dos seus, ele vai para um lugar que ele não sabe onde é, o que vai acontecer, e Deus diz, só vai. E ele segue. Isso é o chamado de ser pai de muitas nações ou não? É uma coisa estratosférica. Então, assim, é legal a gente estar pensando sobre isso, porque eu quero acreditar que o Espírito Santo, esporadicamente, vai estar pedindo para a gente sempre, em alguns momentos, algo novo. Ele vai estar esticando a nossa fé, elastecendo a nossa fé.
E aí quando a gente fala, não, mas aqui é muita coisa, Deus está me pedindo, aí a gente está, né, tá impedindo o crescimento. Por isso que essa provocação que você disse, ela é boa. Os pastores do dia de Spurgeon, nem todo mundo era um figurão que nem Spurgeon. Aliás, a maioria não era. E pode ver, irmãos, que a história se repete. Muitos de nós nunca seremos conhecidos pelas massas. Muitos de nós nunca seremos conhecidos como Paulo. Vamos lá. História dos 12. O que a gente conhece dos 12? Conhece a história de Paulo, conhece a história de Barnabé, de Silas, de Timóteo, um pouquinho de Tito, conhece a história de Lucas, de Tiago e de Judas, de Pedro, de João e Mateus, e os 12, e os outros. A história da igreja pontuou bem pouco sobre eles. Mas eles viveram para Deus? Viveram. Eles foram integrais? Foram. Eles assumiram o risco? Assumiram. Eles caminharam nas pisadas de Abraão? Caminharam. Eles viveram pela fé? Viveram. Ser um ministro é viver pela fé. Agora, olha só, olha o ponto de equilíbrio, pastor. Nem todo mundo vai ser integral. Porque, de repente, o nosso chamamento é na sociedade. É na administração pública, que aí são algumas exceções. Quem sabe Deus nos separa para sermos um José do Egito. Quem sabe Deus nos separa para uma vida empresarial, sim. Ser um empresário cristão, fazer a diferença para o reino. Quem sabe Deus nos separa para a docência secular, para a luz brilhar entre as crianças, entre os jovens. Por isso que aquilo que nós tratamos no primeiro bloco de hoje, a obra de Eugene Peterson, a orientação espiritual, é fundamental na saúde do nosso dom e do nosso ministério. Porque nem sempre o que você vivenciará é o que eu vivenciarei. Eu posso aprender com você, mas de repente Deus só vai fazer com que os ventos sejam soprados, mas ele vai de repente falar para mim, pega uma direita, filho, eu quero você aí na direita, deixa ele lá na esquerda. Então é provocativo mesmo, e é para a gente pensar, pastor. Sabe por quê? E aqui até para eu fechar esse ponto da provocação, que eu achei que foi muito oportuno. Jesus está às portas, meus irmãos. Quero acreditar que em qualquer hora, me permitam, tá? Eu tenho uma leitura do Apocalipse muito mais literal do que metafórica, e do que uma leitura baseada em metáforas, né? Em analogias. Eu acredito que qualquer hora Deus vai levantar as suas duas testemunhas no mundo e os 144 mil eleitos, e vai ser uma evangelização tremenda. E eu quero estar com esses camaradas aí, podendo pregar onde Deus mandar, porque eu quero acreditar que vai ser uma hora extraordinária. Então, assim, agora, e quando não chegar esse momento? Vamos preparar o terreno, né? Como alguém já sabiamente disse, que nós, a igreja dos últimos dias, fazemos um papel de uma igreja de João Batista, porque João Batista preparou o caminho para a vinda de Jesus, para a aparição. Nós preparamos o caminho para a volta de Jesus, para o regresso. Isso é fantástico. Por isso que eu amo a vida dos profetas, eu me considero um pastor que tenha uma inclinação mais para esse lado mais profético, no sentido de ser uma voz profética, de trazer a Bíblia, né? Porque se Deus me permitir, eu quero pegar uma carona aí com esses 144 mil eleitos e vamos pregar, mundo afora. Né? Porque assim, você vê, e tem vezes que, enquanto isso não chega, a gente prepara o caminho para a volta, vamos construindo o que pudermos, vamos estar sendo sal e luz, mas a gente precisa dessa orientação espiritual, porque é muito fácil da gente se perder para os caminhos do sucesso, da fama, os caminhos do glamour, e aí a gente esquece, né, essa área. Mas, beleza, né, essa provocação, que bom, que foi jóia. Vamos lá, quer comentar mais alguma coisa, pastor? Só complementando o desfecho, né, porque de fato me fez parar para pensar, e a pergunta que eu fiz é até onde eu estou disposto a abrir mão. O que foi muito positivo, né, se isso realmente é um peso para o meu coração,
onde está meu tesouro, aí estará o meu coração. Então, eu fiquei me perguntando. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei também avaliando. A questão de ser integral, pelo menos na nossa ótica, é depender, literalmente, não da igreja, depender de Deus em absoluto, né? Acho que a linguagem correta é essa, é dependência total de Deus. Essa dependência total de Deus quer dizer que eu esteja também integralmente servindo dentro do templo, ou eventualmente servir no corpo, porque na minha ótica são duas coisas distintas, né? Eu estou Sim, servindo o corpo aonde eu estiver. exatamente. Obviamente. Uhum. Não, de fato, pastor, eu quero acreditar que essa sua leitura é perfeita, porque servir integralmente não é simplesmente estar na igreja integral, é viver como um pastor integralmente onde quer que estejamos. Por isso que também a gente tem que estar pronto para quando o mestre falar, saia, porque nós fazemos a vontade dele, mas enquanto ele não falar, saia, a gente vai vivendo a nossa, eu diria, a nossa regularidade naquilo que ele nos deixou. Porque você há de convir comigo e os demais irmãos também, e aqueles que nos assistem, muitos acabam querendo ir para a igreja, porque muitas vezes a igreja acaba sendo também um lugar mais tranquilo de trabalhar. Então, eles não estão indo simplesmente porque eles querem desenvolver o ministério, mas porque é cômodo. Eles acham que a igreja fica batendo papo, conversando. Irmãos, trabalho. Quem entende de fato o ministério pastoral, ele jamais. O verdadeiro Não vou pastor. querer ir por esse caminho, né? Não, pelo amor de Deus, isso é vida de vagabundo, né? Vida de ficar fazendo fofoca do irmão, isso é vagabundagem. É claro que eu não estou falando que quem faz visita é vagabundo. Não, não. O trabalho de visita é nobre, o trabalho de capelania é nobre, o trabalho de aconselhamento é muito nobre. Mas eu estou falando assim, tem muita pessoa que vê na igreja um cabide de emprego, ainda mais quando pega uma grande igreja. Então, pastor, o que eu entendo, né? Que a grande questão é discernir se Deus está falando, se ele está sinalizando e a gente está negando. Mas, ao mesmo tempo, servir integralmente é viver a vontade de Deus integral onde quer que estejamos. E, naturalmente, se for da vontade de Deus que sejamos um pastor integral, ele providenciará meios. E, de fato, o que você disse é isso mesmo. Nós dependemos de Deus. Eu sempre disse lá na igreja, irmãos, eu sempre dependi de Deus. E quando eu trabalhava no mercado financeiro, Deus usava as corretoras para dar meu emprego, meu salário. Deus usou o banco para pagar um excelente salário para mim. Então, eu dependi a vida toda de Deus. E agora eu continuo dependendo de Deus. E a minha prebenda, que é o nome técnico para salário pastoral, vem da igreja. Mas, na realidade, não vem de vocês, vem de Deus. E aí de vocês, se vocês acharem que vocês são aqueles que determinam o meu salário. Estão arrumando uma briga com Deus. E quando eu também digo que eu dependo da igreja e fico ali fazendo um joguinho político para agradar irmãos, eu estou inferiorizando o meu patrão, que me chamou, que me vocacionou, o meu mestre, porque eu dependo dele, eu não dependo dos irmãos. Por isso que é muito interessante, é claro, a gente não vai tratar mal os irmãos, mas quando eu fico nesse jogo político agradando as pessoas, eu estou desfigurando o meu papel. Eu estou tratando bem por causa de um salário. E Deus não nos chamou para isso. Né? Pode ver que vocação não tem nada a ver com isso. Na minha apostila, na página 10, eu só vou citar agora, eu falo, até depois se vocês verão lá, que eu falo sobre os verdadeiros vocacionados e os verdadeiros equivocados. Né? É interessante isso. É importante a gente sempre estar se respondendo, porque muitas vezes a gente acha que é um vocacionado, a gente é um equivocado. Tem nada a ver. Né? Tá bom? Vamos lá, meus irmãos. Quer comentar mais alguma coisa do livro, pastor? Não, só agradecer, porque essas conversas são sempre muito positivas. Joia. Gil, comenta um pouco do livro também, meu irmão. O que você achou do livreto, do Spurgeon? Achei fantástico, achei fantástico. Achei muito bom os pontos, os critérios que ele traz para a gente analisar, né, realmente se a gente é vocacionado ou não. Assim, achei que ele traz assim um cenário assim muito perfeito, né? Os critérios que ele traz assim é de alguém que tem clareza completa assim, né? Sobre a vocação que tem, mas a gente
a gente entende que não é, na maioria das vezes não acontece assim dessa forma perfeita, né? Os critérios eles não estão claros assim, não são tão Exato. claros assim para todo mundo, né? De Não, forma eles vão... perfeita. Mas assim, eu acredito que aquilo que o senhor falou no começo e até também o senhor acabou de falar aí dando a resposta para o pastor Johnny, é muito importante que a gente venha ter muito bem saudável aquele ponto do a gente está bem espiritualmente, para que o Espírito Santo venha estar nos alinhando e nos direcionando, né? A parte espiritual, na Sim. verdade. E Gil, nós não precisamos queimar etapa e entrar em desespero. Se as coisas não estão muito claras, nós não trabalhamos para nós mesmos. Nós estamos a serviço de Deus. A orientação espiritual, eu queria dizer. Isso é. E se nós estamos buscando a Deus de todo o coração e Ele tem um plano, Ele vai abrir as portas. Ele vai sinalizar. Porque muitas vezes a gente também acaba, pela ansiedade, ou pela ânsia, ou pelo desejo humano, se enveredando para algumas áreas que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Eu me lembro que eu treinei obreiros e eles diziam assim, não, meu sonho é ser pastor. Tudo bem, mas vamos orar, porque quem sabe não seja isso que Deus tenha para a tua vida. Eu espero que sim. Então, perceba, e esse mesmo obreiro, ele se enveredou tanto para isso, e quando as coisas não aconteceram como ele queria, ele se frustrou e foi para o mundão. Eu digo, e aí? Ou seja, percebam que as coisas não são bem assim. Tem vezes que não está muito claro mesmo, mas assim, não se preocupe de estar claro ou não. Apenas siga a orientação. Quando Deus chegou para Abraão e disse, sai da tua terra, Deus não falou muita coisa. Geralmente, o exercício da fé é isso. Ele não fala tudo. Ele só diz, siga, venha. Vai Então, para a uma gente... terra que eu te mostrarei. Eu vou te mostrar. Mas, Senhor, não, quieto, só me segue. Vem caminhar comigo. O ministério é assim. Agora, pode ocasionar, em algumas vezes, que a gente seja como um Elias com Eliseu. Já joga a capa. Jogou a capa, Eliseu, possivelmente, olha que coisa linda, irmãos, possivelmente Eliseu já era da escola dos profetas. Só que ele era o quê? Ele não era integral. Ele era um voluntário. E quando Elias joga a capa sobre ele, ele entendeu, ficou mais do que claro. A capa era um sinônimo de autoridade. E era a capa do profeta, que era o chefe dos profetas, que estava fazendo um rebuliço. Irmãos, a escola dos profetas é extraordinária. Pode ver que a escola dos profetas em Samaria é o redesenho ou redirecionamento do povo de Deus para todo o colegiado da tribo do norte e do sul. Foi o redirecionamento. Era uma escola dos profetas. Deus não estava criando um novo templo, mas Deus repaginou para continuar salvando e libertando o seu povo. E essa escola foi tão piedosa que abençoou a tribo do sul. Podem ver que Jeremias, ele era filho de Ilquias, os sumos sacerdotes nos dias de Josias. E Jeremias é aquele que vai registrar o quê? A maior parte da escola dos profetas. E o outro grande profeta de Jerusalém é Isaías, que era da corte. Ou seja, aquela escola dos profetas que nasce lá na tribo do norte trouxe de volta todo o colegiado, até do templo, o povo sacerdotal, inclusive. E uma repaginada acontece. Então, o que aconteceu ali na tribo do norte com a escola dos profetas, quando a gente vai ler, quando, por exemplo, Elias é arrebatado, podem ver que vários grupos em várias cidades vão atrás de Elias e procurando, ou seja, eram, eu diria, as filiais das escolas dos profetas. Qual é a quantidade da escola dos profetas? Eram muitos, irmãos. Agora eu digo para vocês, olha que coisa linda, vai ser algo bem semelhante nos sinais dos tempos. Está tendo muita besteirada aí, está tendo muito profeta de Baal, não tem problema não. Já já a trombeta toca, o Espírito Santo é derramado, um avivamento vem sobre a terra, e aí vai ficar tudo mais límpido, viu, Gil?
Então, não se preocupe se as coisas não estão muito definidas. O Nazareno, quando ele tem um plano, o plano é dele, ele abre os nossos olhos. E mesmo que nós não tenhamos paciências conosco mesmo, ele é paciente conosco, ele é eterno, ele é misericordioso. Nós estamos a serviço dele, né? Deixa eu ler 2 frases aqui para vocês que eu anotei dentro das minhas notas, que ainda não pus na minha apostila. Naquele filme The Equalizer, de Denzel Washington, ali tem uma frase de Mark Twain, que diz assim: os 2 dias mais importantes de sua vida são o dia em que você nasce e o dia em que você descobre o porquê. É verdade. Enquanto isso não acontece, a gente não descobre o porquê, ou por que nasci, só segue a voz, só contribua no reino. E a outra frase é de Peter Drucker, o grande guru da administração moderna. Ele tem uma frase que é assim: nascemos para fazer uma coisa e servimos para 2 ou 3 coisas, e nas demais enrolamos. Quando nós descobrimos o porquê nascemos e dedicamos isso como um instrumento da adoração a Deus, isso se torna algo muito especial. Tá bom, meus irmãos? Então, Maísa, Tomé, querem comentar alguma coisa do livro-texto do Spurgeon? Porque ele trabalha, né, em vários pontos. O primeiro ponto é: o primeiro sinal da vocação celeste é um desejo intenso e absorvente de realizar a sua obra. Ou seja, tem que ter esse desejo, né? A pessoa precisa ansiar isso. Isso não tem como a pessoa querer ir para algo que ela não deseja. Deus derrama esse desejo. Em segundo lugar, ele diz que, em combinação com o desejo ardente de ser pastor, é preciso que haja aptidão para ensinar e certa medida das outras qualidades necessárias ao ofício de instrutor público. Em terceiro lugar, ele comenta também que, ainda para provar a vocação de alguém, depois de exercitar um pouco dos seus dons, como já lhes falei, é preciso que o aspirante veja realizar-se certo número de conversões sobre os seus esforços, ou poderá concluir que cometeu um engano, e daí poderá retornar pelo melhor caminho que puder encontrar, ou seja, ele tem que frutificar também, né? Ele, assim como, em segundo lugar, ele tem que ter qualidades, ele precisa ter esse fato, ele precisa frutificar nessa área, porque senão, de repente, é uma coisa mais dele, não, né, de Deus, né? Eu me lembro que nas aulas de homilética, eu conto até uma história de um agricultor que ele chegou para o pastor certa ocasião e falou: pastor, Deus me deu uma visão. É mesmo, irmão? Eu estava lá no campo, eu vi as nuvens e apareceu PM. E ele era um homem do campo muito simples, muito, né, limitado, sem qualidades para poder servir melhor, e dava para ver que era uma pessoa que se equivocava muito com relação a essas questões de entender a voz de Deus. Ele era muito, não é por ser do campo, porque temos pessoas do campo que são muito sábias, mesmo que elas não aprenderam por meio de escolas, ou, né, eles são pessoas dotadas de uma percepção maravilhosa. Mas essa pessoa, ela era uma pessoa do campo, mas ela era aquelas pessoas bem enroladas. E ali ele disse para o pastor, Deus me deu uma visão. E a visão era PM, prega a mensagem. E o pastor ali, como ele já tinha muita dificuldade com esse irmão, ele disse: não, filho, você entendeu errado. PM não é prega a mensagem, é planta milho. Planta milho. Planta milho, filho. Né? Porque, irmãos, sejamos honestos, tem pessoas que querem, né, o púlpito, querem ser, mas ele está ali ferindo todo mundo. Só ele que não vê que ele mais destrói do que, né, planta milho, ou seja, continua na fé. Tá bom? Brincadeiras à parte. Como eu disse, eu conheço muitos caipira aí que são sábios e são pregadores leigos, não é eles que eu estou me referindo, tá? Terceiro lugar, a gente precisa dar fruto. E quarto lugar, olha, na página 17 do livro
de Spurgeon, diz: contudo, é preciso ir um passo além disso tudo em nossa pesquisa. A vontade do Senhor reverente aos pastores é conhecida mediante o piedoso julgamento de sua igreja. É necessário, como prova da sua vocação, que a sua pregação seja aceitável ao povo de Deus, ou seja, a igreja validará. O que Spurgeon está falando aqui, irmãos? Deus é aquele que nos separa. Ele põe o desejo ardente. A gente se entrega àquela causa. Ao mesmo tempo, ele nos dá aptidões para fazê-lo. E olha só que interessante, irmãos. Nos dias de Spurgeon, falar baixo já era uma das evidências de que você não poderia ser um pastor, porque não tinha como microfonar os púlpitos. Ou seja, uma pessoa que tinha uma voz baixinha, com toda a piedade, ele não podia ser ordenado pastor. E como que ele ia fazer com que a voz dele chegasse lá no irmão, na última fileira? Então, falar, né, ou como dizia a minha professora do MBA lá na FGV, a coordenadora, né, do MBA, a Ana, ela, uma certa ocasião, uma das alunas foi falar, e ela falava assim, bem baixinho para dentro, ela disse: filha, me abrace com a sua voz. Né? Nos dias de Spurgeon, falar alto e falar bem, ter entonação, ter peito, ter pulmão era fundamental. Hoje não. Hoje, com o auxílio, né, do microfone, da amplificação, isso foi solucionado. Interessante, né? E quando ele fala aqui também sobre dar frutos, é isso, é para que você, antes de ser alguém que queira mais do que você imagina, veja se você conseguiu levar alguém a Cristo. E por último, a igreja confirmará, porque nós iremos servir a uma igreja. Né? Então, algum outro ponto, irmãos, que vocês queiram observar? O que vocês acharam desse material? Mais algum debate, mais algum assunto? Para a gente estar encerrando. O desejo de se realizar a obra, né? Eu lembrei de um fato que aconteceu recente com algumas pessoas próximas, o pastor Salvo comenta isso. Uma pessoa queria muito ser reconhecida, só que ela tinha uma limitação, essa pessoa. Ela não gostava de pessoas. Aí fica difícil, né? Fica difícil. Fica difícil, porque a igreja vai ser com quem, né, pastor? Porque a igreja está tomando outras direções, né? Vai cuidar de pet. Então. De pet. Você entende? Tô brincando, mas... sim. Mas você vê, pastor, é complicado, né? Essa pessoa, ela precisa de se entender um pouco, né? O que Deus tem para ela. Não que ela não possa ser útil, mas ela vai precisar romper alguns obstáculos, porque a igreja invariavelmente vai ter relacionamento, né? Total. Né? Então, beleza, meus irmãos, vamos parar por aqui. Irmão, você vê, dei metade do material que eu queria trabalhar com vocês, mas eu espero ter contribuído mais um pouco aqui, e que Deus nos ajude nessa caminhada e que a gente possa seguir, né, os passos desse que foi considerado pelo próprio Senhor o seu amigo, que é Abraão, né, o pai da fé, e que ele possa falar conosco, que a gente possa obedecer. E que ele nos ajude nessa caminhada e nos dê força no nosso ministério, nos dê vigor dia a dia, porque nós temos um adversário que milita contra nós temos a carne que está conosco e que vai contra a vontade de Deus, e nós temos esse mundo caído, com todas as suas propostas e setas e pratos que tentam nos seduzir e tentam nos enganar, né? Que Deus nos ajude. Tá bom, meus irmãos? Para a gente poder ser fiel e aprovado até o final e poder, assim, cuidar do rebanho dele, porque sem ele a gente não é nada, né? Como Jesus disse em João 15, sem mim vocês não podem fazer nada, não podem fazer coisa alguma. Se a gente está fazendo um pouquinho, é porque estamos na videira verdadeira. Ele é a nossa videira verdadeira, a gente só é um ramo. Que Deus faça de nós ramos frutíferos para a glória do seu nome. Tá bom, meus irmãos? Amém. Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Não, tranquilo. Não, pastor, tranquilo.
Então tá bom, meus irmãos. Deus abençoe. Até amanhã no nosso culto de oração. Meus irmãos, e nos vemos quinta, com a graça de Deus, tá bom? E qualquer pergunta, me falem, eu vou estar mandando material extra para vocês ouvirem. Então, valeu muito, tá bom? Ok, pastor. Deus abençoe. Deus abençoe. Bom término. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Graças a Deus. Deus abençoe. Amém. Graças a Deus.